É fotógrafo, curador e arte educador. É da Paraíba, nosso estado aí vizinho. Graduado em comunicação social e já participou de diversas exposições, né, e Brasil afora. Tem obras em acervos e galerias, né, de instituições de diversos países, além do nosso Brasil, né, de coleções no Brasil, Argentina, Áustria, França, Itália. Seu trabalho é atravessado por diversas linguagens. Quem teve a oportunidade já de dar uma olhadinha na exposição percebe isso, né, de cara, assim. E, como ele diz, é atravessado também por tudo aquilo que o cerca e o fascina. Né? Então, a gente fala de grafite, de lambe-lambe, de colagens, de poesia, de ditos populares. Ricardo tem um trabalho de ministrar oficinas, né, de uma itinerância de oficinas, do qual ele vai poder compartilhar com a gente essa experiência, e ganhou diversos prêmios, né, entre eles o Marco Ferreira de Fotografia do SESC, projetos de arte contemporânea da Funarte, e foi homenageado em 2020 com o prêmio do IFPB de Artes Visuais. Ricardo, fique à vontade. Eu queria só, antes de passar a palavra, puxar um mote aqui, porque eu fiquei viajando mesmo no tema, que é Onde o Vento Faz a Curva, Memórias Inventadas. E aí eu lembrei de Manuel de Barros. Aí eu queria ver isso, assim, se tinha alguma... Porque eu... fala aí sobre isso. Obrigada, seja bem-vindo. Então, boa noite a todos, a todas. Satisfação enorme estar aqui. E muito feliz, um sentimento de muita gratidão pela nossa estar aqui, e começar com essa foto aqui. Foi ela que deu uma puxada para eu estar aqui também. Foi quando foi anunciado a edição do Pequeno Encontro, né? Eu voltei há um tempo que a primeira edição, né, eu estive aqui com a oficina e a gente participou na construção da expedição fotográfica, e aí me levou para um lugar de muitas boas lembranças, né? De vínculos, de sentimentos e emoções, que a fotografia tornou-se esse fio condutor na minha vida, né? Vem se tornando cada vez mais. E aí agradecer a Matheus, a Queiroga, a Maria pelo convite, né? Essa parceria de longas datas, para que a gente possa cada vez mais escutar a fotografia, sentir o cheiro dela, se emocionar com ela, respirar. E aí, quando eu falo de respirar, eu lembro de um professor, Marcos Aurélio, que no 2º grau, ele botava a gente para correr na mata da escola, próxima à escola. E a gente corria e eles diziam: respira, abre os pulmões e sente o ar. E a gente entrava na mata e a gente entrava naquela conexão com a mata, né? Peçam permissão para entrar na mata. Escutem o silêncio. E isso foi ficando, né? Às vezes eu fecho os olhos e vejo quais foram as disciplinas, os conteúdos teóricos, aqueles cálculos que ficaram, mas aí poucas coisas. E aí me vêm os mestres, né? Aqueles professores que vieram, que trouxeram aquelas experiências, aquelas pitadas poéticas para a nossa vida. Zé Luiz, que chegava e vinha falar sobre linguagens fotográficas, a gente recortando revistas, gibis, e identificando os elementos visuais e plásticos da imagem. E isso a gente conversando em grupo: eu vi um padrão, eu vi uma forma aqui de cores, de profundidade. E quando a gente estava falando sobre imagem, de vários aspectos, no aspecto técnico, no aspecto teórico, das conexões de identidade visual. E quando reuniu um monte de gente, assim, de fotógrafo, né? Minha lente XP, não sei o que, a lente, o equipamento e tal. E eu ficava assim, cara, e a respiração? Como é que tá? E o pulmão, de conexão com isso, né? E as cores?
Você olhou para si, você escutou o passarinho tocar hoje, cantar, e aí assim, a fotografia ela me convidava e me convida o tempo todo a me conectar com ela de um outro lugar, de uma outra forma que a criança, que a gente nasce aberto para isso, né? Então foi assim uma jornada muito prazerosa de encontros, né? Estar aqui é ter minha família, meus filhos, minha companheira, minha sogra, é ter uns irmãos de longas estradas, de parcerias, de aventuras, né? De trocas presenciais, físicas, longas estradas, eu digo 30 anos, 20 anos, né? Que a gente senta para conversar. Contadores de histórias, né? No campo espiritual, no campo humano, que envolve tudo isso. E aí você se abre para ver uma fotografia orgânica, pulsante, que faz parte da sua vida. E aí uma coisa vai abrindo porta para outra, uma coisa vai se conectando com outra, e vai fluindo. O fluxo da vida é isso. Me trouxe aqui, e ver essas pessoas aqui, né, é encontrar histórias de cada um, que cada um foi para o mundo, não sei nem, muitos talvez nem sabem, mas assim, foi uma oficina de encontros, na parte sensorial, e aí a gente aprender que é um andar, é um caminhar permanente sobre isso. Então falar sobre o trabalho, exposição, é falar também um pouco sobre esse aprendizado com o outro, né? Independente da área. E aí as linguagens chegam, chega o som, chega o corpo, chega a literatura, e aí tudo se mistura, ou tudo é uma coisa só. E isso é maravilhoso porque a gente pode estar dentro de uma galeria toda produzida, e a gente também pode estar debaixo do viaduto, a gente pode estar num banheiro público, a gente pode estar na comunidade, em qualquer lugar, com a mesma integridade, com a mesma intenção, pulsação, vibração, com a mesma energia. E isso é muito mágico, sempre foi mágico e se torna cada vez mágico quando eu me ponho nesse movimento, né? De criar essas redes de comunicação, de trocas e de escutas também, né? Que a gente vai aprendendo um com o outro, né? E aí na literatura, o Manuel de Barros, né, pois, assim, é muito bom preservar a imaginação, né? É muito bom a gente poder pensar e dizer, e se der errado? É o processo. O processo é que vai levando a você a algum lugar que você também não tem o resultado. O resultado é um andar da carruagem. É o que se constrói, o que se refaz, o que se muda, o que se congela, e você vai somando, uma soma permanente disso. Quer conversar? Eu fiquei pensando aqui, e quando eu vi lá a exposição, é uma soma de muitos elementos, né? Na materialização do trabalho final, mas o que é que vem primeiro, né, nesse processo? Né? A poesia visual, né? A poesia, a fotografia, a rua. Então, eu tenho assim, eu tive a formação na área de comunicação e teve uma professora, a Sandra, e ela falava muito assim, a comunicação, né? Aí jogava para os alunos, o que é que você quer fazer, né? Aí, não, você trabalhar na televisão, no rádio, ou trabalhar, né? Não tinha nem internet na época, era mais assim, uma coisa mais tradicional, né? E aí ela trouxe os laboratórios de multimeios, né? Os lambi-lambi, né? A comunicação alternativa, dos rádios, da rádio experimental. Então, assim, entrar ver a comunicação como algo maior. A comunicação do silêncio, a comunicação do corpo. E isso provocou e provoca em mim essa busca e essas experimentações que são vistas em outros lugares por outros artistas que
inspiram você, né? Que fortalece também esse andar. E aí, junto com um grupo, Marcos Veloso, Mano de Carvalho, na década de 90, a gente montou a primeira agência de fotografia da Paraíba. A gente tinha uma ideia, a gente assim, se reunia toda semana para ver slides, para sentar, ver foto, cada um levava foto e ia vendo a foto do outro e comentando. E isso era uma coisa intensa, né? Diária, né? E aí a gente monta essa agência, realiza um evento chamado Semana Paraibana de Fotografia. Então veio artistas da imagem de vários lugares do Brasil e cada um com suas, né, seus modos de pensar, suas pinturas, suas crenças. E isso deu um caldeirão, deu uma salada tão mágico que pilha, né? Está aqui nesse pequeno encontro, quem está chegando, quem está vindo, começa a ficar contagia. Você vai escutando, você vai vendo, isso é massa, cara, que legal. E isso vai alimentando um oxigênio seu do dia a dia. Você se alimenta dessas coisas para o seu trabalho, para o que você quer, ou até abre portas para outras coisas que você nem imagina. Então, para mim, a ligação com o texto, foram as pessoas encontrando, chegando, né? A gente era só fotografia, aí de repente a gente muda e começa a aparecer outros artistas. Aí chega o pessoal do teatro, chega a Ana Rosa com teatro, chega Políbio Alves com a literatura, e é assim, aí cara, vamos entrar nesse universo, assim, é fotografia, isso também, e o que é que pode se construir junto? E aí chega Gigabro com grafite, e aí Chico Viola com violão, com a música. E aí a gente, cara, experimenta, vamos trocar, vamos escutar o outro e transformar e ver isso, como é que isso pode se mexer. E vamos fazer isso como? A gente às vezes bate na porta dos órgãos oficiais, né? E às vezes consegue a parceria, às vezes não. E aí, vamos deixar de fazer? Na época da gente não tinha edital. Então a gente era do tempo que vamos fazer? Vamos fazer. Então botava material nas costas e ia para a rua, ia para o espaço urbano onde os artistas se encontram, né? Onde circulava, onde pulsa a cidade, né? No campo sonoro da imagem, dos ruídos, da poluição, né? E aí tem pequenas histórias que vão acontecendo, né? Pequenas coisas que vão acontecendo. Entrei na universidade passando, aí estava tendo uma aula de poesia visual nos banheiros. José Nilson, professor. Aí eu vou entrar, escutei, chamei a atenção, entrei. E aí ele começou a falar da poética dentro dos banheiros públicos, né? E eu, poesia dentro do banheiro, como é que pode? Aquele negócio é tudo pecaminoso, cheio de palavrões, de baixaria, não sei o que. E aí ele começava a trazer outra leitura sobre visualidade, sobre a questão da comunicação, da fala das pessoas, né, da representação linguística. E aí eu comecei, eu também posso escrever o que eu penso, o que eu sinto dentro do banheiro de uma outra forma, já que eu sinto que eu posso fazer. E aí comecei. E aí aconteceram uns desdobramentos fantásticos dentro desses espaços. Entrei em contato direto com uma população totalmente distante das galerias, distantes dos teatros, distantes do cinema, sabe? E era assim, eu ia numa feira livre comprar uma melancia e rapaz, gostei muito do seu trabalho, viu? Como é? Eu entrei no banheiro lá do Espaço Cultural, vi lá um trabalho seu lá, achei massa, cara. E isso assim, as camisas, os suportes, né? A fotografia padrão, aquela coisa conceitual que minha formação foi assim, laboratório, preparar os químicos, a escola de Pierre Verger, Cartier-Bresson, né? Todo fotojornalismo, a elite, maravilhoso. E é massa você acessar e se identificar com muitas coisas dessa. E a partir daí, é como se você pegar uma bula, você estudar, depois rasga para construir outras fórmulas, né? Mas você tem em si referências dessas escolas, desses estilos, dessas propostas. Umas ou outras você vai se identificar mais,
vai se apoderar, inclusive, da linha também de trabalho. E isso é maravilhoso, porque aí você vai construindo o seu legado, que não é seu na realidade. Quando você coloca uma imagem, aquela imagem não é sua. Então, existe uma experiência com o coletivo Brincantes de Imagens que ninguém assina a autoria do trabalho. Isso não é novidade, isso é das antigas. Mas é massa exercitar isso, porque tira o status, as vaidades, os egos, né? E a gente começa a trabalhar um outro conceito de criação, de trocas, né? Então, para mim, foi muito ensaios. Fiquei pensando aqui sobre Manuel de Barros e você falando aí que, assim como Manuel de Barros, você convida a gente, me parece, para olhar para a simplicidade. O Manuel de Barros fala para olhar para o nada, né? Para olhar para a pedra, para olhar para o pássaro, né? Que para ele é o tudo, né? E aí eu vejo sua obra, eu vi ali, a poesia é um saco, né? Subir para cima, entrar para dentro, bolas de gude, o imã de geladeira, né? Uma série ali. Então, me parece que a relação com a cultura popular é muito forte no seu trabalho. E aí eu fiquei pensando, como é isso no seu dia a dia, assim, né? Como é que você sai sem a máquina fotográfica, né? Respirando, inspirando. E como é que é isso, assim, a sua relação com o popular? Então, é muito bacana falar sobre isso, porque muitos de nós já acessam esse tipo de movimento, de consciência sobre fotografia, né? Alguma coisa passou e chamou a atenção. Mas eu não estava com a máquina. E aí, deixei de fotografar? Claro que não. A coisa aconteceu. Registrou, está no seu DNA, nas suas memórias, né? Quantas imagens fantásticas. Cadê a máquina? Nada. E aí, assim, eu vou perder. Não, eu vou me conectar, apreciar aquele momento, porque é um estado de espírito, né? Já se falava isso há muito tempo. Como é que eu estou hoje para fotografar? Como é que eu me sinto, né? E aí as coisas vão aparecendo. Você vai puxar chegou hoje aqui quem tinha que chegar. E isso é maravilhoso. É maravilhoso a gente estar nessa abertura para a abundância, para a prosperidade, e que muitas vezes não é do jeito que a gente quer. E quando a gente se entrega para esse fluxo da vida, as coisas vão acontecendo e vão nos levando e ensinando o melhor caminho, o próximo passo para ser dado, né? E falar sobre o próximo passo, assim, é um mergulho de confiar. Mesmo com medo, eu vou, né? Mesmo sem saber como vai ser, eu faço. A ansiedade, as expectativas, né? Qual a melhor foto, né? Walter Finn fala, a melhor foto ainda vou fazer, né? Então, assim, essas coisas assim, bem desapegar-se, né? Eu conheço muitas pessoas assim, quando a gente começa a ficar mais leve, né? No início, às vezes, a gente andava, Marcos Veloso falava muito assim, é muita máquina no início, a gente tem que testar várias lentes, tal, não sei o quê. Isso não é a época da analógica, né, que eu estou falando. Aí tal, era lente, era muito grande angular, tela objetiva, tal. Aí com o tempo a gente vai começando a ficar mais leve, sabe? Diminuindo as máquinas, as lentes. Aí vai ficando assim, não, vou ficar mais com isso aqui. No início, às vezes, a gente fotografa tudo, passa tudo. Daqui a pouco a gente o olho já começa a direcionar para mais algumas coisas. E aí diz respeito a tudo aquilo que a gente come, o que a gente escuta, o que a gente bebe, como a gente tá. Como é que eu estou agora? Se eu estou bem, minha saúde, tudo conectado, né? O que é que eu escuto de música, o que é que eu vou... Isso vai sendo decodificado e processado nos convites visuais, sabe? Mas aí você fala, não, a bolsa vai ficando mais leve, que a gente vai se livrando do maquinário, né? Isso tem uma relação com as viagens? Como é o Ricardo viajante? Então, assim,
Na minha início de profissão, era pegar a mochila e saber qual era a boa do momento, né? Maracatu, não sei o quê, passar 10 anos indo para numa comunidade com uma senhora que morava debaixo de uma pedra, ir para um quilombo, ir para ficar na comunidade do lixão. Então, assim, era uma coisa muito natural esse movimento, né, de se deslocar e de ir para as Brem e fazer esse contato e tal. Então, sempre foi uma coisa assim de andar na rua. E hoje, e aí assim, aí entra o período do casamento, né? A paternidade. Isso é um outro ciclo da minha vida que me convida para um outro movimento de andarilho, né? Fazer isso e compartilhar isso com meus filhos, com minha parceira, né? De uma outra forma, de um outro lugar, mas com muita intensidade e redescoberta. Porque com o olhar deles, né? Com o olhar deles, eu vou sendo aguçado e estimulado a ver de outras formas também, né? Então, assim, o período da pandemia foi um período de muita imersão, de muito crescimento, de fortalecimento da família, onde a gente sentia pelas dores, sentia os medos, mas a gente fez a escolha, vamos viver, vamos nos conhecer cada vez mais e mergulhar nisso. E uma das formas foi, a imagem me possibilitou trazer esse diário, né? Fazer esse diário, né? Então, meu filho falava muito assim, quando era pequeno, assim, tudo que ele falava era do tamanho do céu. Ah, isso aqui está do tamanho do céu. Cara, às vezes era uma coisa pequena, um negócio assim, do tamanho do céu. Eu, caramba, que negócio mais louco, né? Do tamanho do céu, né? E aí eu comecei esse diário da família, né? Que hoje é o Duque, né? É Duque, né? Apresentou o trabalho e assim, eu acompanho o trabalho e eu sou muito encantado com essa ideia do registro, né? Dessa memória, desse crescimento. E cada um vai descobrindo nessa relação diária dentro da sua família essa documentação, né? Então a gente começa a fazer isso naturalmente. Os sites chegam, as intuições, né? Epa, isso aqui é bom, é um mote bom. Alguma coisa, o vento soprou, né? E o vento fez a curva, né? Onde é que o vento faz? Cara, isso desde de criança. Tinha uns lugares na cidade onde eu ia para lá e eu sentia o vento dobrar. Ah, cara, pô, que viagem. Não, vamos lá para ver. Era o vento fazendo a curva. Tem uns lugares na cidade que esse vento faz a curva. E isso para mim ficava na memória. É memória, é minha memória inventada, mas está no meu DNA, como a respiração lá na mata do professor Marcos, sabe? Abre os pulmões e eu olhava assim pequenininho, aquelas árvores gigantes, assim, caracas, sabe? Então, assim, essas pinceladas que foram chegando e que a gente, às vezes, passa despercebido, mas observa, apagamos as luzes, aí, maior tensão, vamos passar uma coisa meio profunda, né? Uma meditação, uma coisa, né, analítica sobre a imagem. Aí não, vai falar sobre o tatu, né? Não tem nada a ver o negócio. Cara, eu estava numa construção, eu escutei esse áudio e botei pra galera, a galera trabalhando, suor danado, todo mundo sério. Aí eu soltei, botei numa caixinha de som, a galera. E aquele momento de riso desse pessoal, para mim, foi uma fotografia fantástica. Foi uma imagem de integração onde a gente volta a sorrir, né? Às vezes o cansaço do dia, o corre-corre, nos trabalhos, a gente esqueceu de dar um sorriso. Peguei um Uber para vir para cá, aí eu assim, aí de repente o senhor olhando assim, eu disse, o senhor gosta de fotografia? Aí o seu Aderaldo. Aí ele disse, rapaz, adoro fotografia. Ah, ó, tá rolando um evento de fotografia aqui na cidade. O senhor precisa levar sua família lá. Aí ele, cara, ele começou a contar a história da relação dele com fotografia, do nada. Então, assim, está tudo assim, né, perto da gente, né, nessa abertura. E aí registrar essas comunidades que foram meus primeiros contatos assim desse sentido, era muito assim, história de entrar na mata, pedir permissão, de criar esses vínculos, né, que para mim não era muito
eu vou embora e somo, né? Mas era criar mesmo essa relação de carinho, de amizade, de respeito, de aprendizado com eles, né? Porque isso vinha dentro, embutido na imagem, né? Como... Não, conta pra gente, ensina pra gente como é que a gente fotografa onde o vento faz a curva. Onde o vento faz a curva. Cada um, isso é uma coisa que cada um vai descobrir. E a dica é investigar, né? Investigar no seu território, no seu terreiro, onde esse vento pode passar. Mês de agosto é o mês de muito vento. E se fala que é o mês do Saci Pererê, né? Que rola, tem os redemoinhos. Quando eu vou na rua, eu vejo um redemoinho passando, cara, ali tem Saci Pererê. Então, se conectar com esse imaginário, essa natureza que nos convida a olhar, a contemplar e nos alimentar, é essencial no processo de criação. Você pode ter todos os conhecimentos técnicos, todos os conhecimentos acadêmicos, todas as ferramentas à disposição. Mas antes de tocar uma alma, seja uma alma humana, seja você, essa essência, sem essa armadura, sem essa necessidade de provar nada a ninguém. Não existe essa preocupação. É experimentar. Hoje a gente viu um livro, um ensaio fotográfico dentro de uma comunidade. Cara, tudo de maravilhoso. Olha o movimento que fez. Não veio só a fotógrafa, veio uma galera para conversar sobre a história do processo. E aí a gente deixa de ser a única estrela do céu. É uma constelação, né? Tem estrela para todo mundo. O espaço está aí pulsando para todo mundo. E é muito massa, muito fantástico transitar de uma geração para outra. Eu venho do analógico e com um exercício muito forte de interesse, de curiosidade, de inquietação e você traz essa motivação pessoal de catucar as coisas, né? Tem uma oficina que é cutuca os olhos, né? Que é para cutucar mesmo, para provocar essa coisa que você acha que tem que ter o melhor equipamento para fazer a melhor foto, que você tem que estar, né, no dia, aquela grande foto, naquele momento mágico. É todo um... Né, você solta. E aí você vê hoje a variedade de possibilidades que a gente tem com os meios eletrônicos, né, das câmeras mais sofisticadas, dos telefones, das caixas pinhole, da caixa de fósforo. Isso é maravilhoso, né? Quebra os padrões. Eu vejo uma foto feita com uma caixa de fósforo, está numa galeria, está numa exposição, está num salão. E aí, que técnica? A técnica é a essência, é a nossa essência do olhar. E aí, nesse lugar, a gente precisa investir cada vez mais. Ter o domínio técnico é uma sequência, a extensão do olhar, a máquina, que não fica só grudada no seu olho, né? E aí você começa a sentir os cheiros, aí você começa a se observar em seu equilíbrio de movimento diante do andar, dentro da sua casa, na rua, na feira, no supermercado, no andar do carro, né? Às vezes esse convite que a gente está fazendo e que é bom lembrar. Acordei, respirei, segui, fazer minha rotina do dia e qual é o meu próximo passo, né? Os projetos que às vezes ficam meio travados e aí você se prende e entra na culpa, mas aí você precisa também relaxar para que a coisa flua como o fluxo da vida nos convida para fazer. Quando a gente está nesse fluxo da vida, as coisas vão acontecendo. E a gente vê que não era do jeito que eu estava querendo, mas de uma outra forma maravilhosa, sabe? Aí assim, vou passar agora alguns exercícios que foram feitos, né, dentro desse trabalho, porque senão a gente vai ficar conversando, mas assim, é bom ver algumas coisas também, porque aí Tiago, gratidão. Dá para apagar aqui a luz do... Isso aí foi um colóquio da imagem, um festival de fotografia que rola, e a gente foi logo depois da pandemia, e foi virtual esse colóquio.
Quantos olhares cabem em um instante? O que seria um instante em um momento de mudança? Com a força e o movimento que estamos vivendo, este agora nos convida para novos olhares. Olhar além do padrão, além da forma, além do medo, além do estado suspenso coletivo. Romper a distância e o isolamento como uma forma, um gesto, uma procura. O que move, o que define, o que integra é o instante de um olhar, atento e sensível, cotidiano. Comunicar que a vida está no fio da delicadeza da percepção. Quem vê está neste instante testemunhando uma forma de integração e os valores se tornam outros. Um sentimento que nos chega é uma distância rompida, presença, integração. Integro o meu instante ao que me eleva e a arte se cumpre. Aos que romperam as estruturas isoladas de si, se encontram nesse olhar. O toque nos move para a beleza do mais singelo movimento, para dentro de nós, aonde não existe limites, apenas o ser. Ser sonho, olhar, encontro, fios, formas e o viver deste instante. E aí esse trabalho ele foi produzido na época desse festival e era um pouquinho um recorte dos primeiros passos para a rua, né? De dentro para fora, de fora para dentro, né? Algumas coisas de casa e os primeiros passos com o mundo externo, né? E aí a necessidade que houve no mundo todo, esse movimento de muitos artistas de colocar, de se comunicar, e a gente trabalhou durante o período também da pandemia, assim, enquanto coletivo, como um grupo de terapias, de suporte um para o outro, né? Porque a fotografia era assim, a gente ia se provocando, ia convidando, ia criando possibilidades de criar essa memória da gente e vendo que alguns se fortaleciam, o grupo se fortalecia nesse movimento e cada um via através da imagem essa cura, né? Esse elemento de combustível, de proteção, de sonho de continuar a viver nesse sentido, né? Então, assim, isso aí foi um momento bem, bem especial, né? E, mais uma vez, trabalhar no coletivo sempre me trouxe muita força no individual. Ser coletivo é uma coisa, é uma experiência de muita grandeza, de aprender com o outro, de entrar em conflitos, de aprender com esses conflitos e de criar família, né? Vínculos, né? De amizade, de respeito, de carinho. Isso é muito, muito... vai ficando e vai criando a história da gente. Chegar aqui e encontrar esses dias aqui, né? A exposição vai sendo levantada. Está aqui, como eu vou estar... A gente pensa, não, vamos construir todo o roteiro, fazer... Aí chega, baixa um vento, né? E aí muda toda a possibilidade. E você, eita, não! O vento está me levando para outro lugar, para uma outra forma, e escutar, e as pessoas que estão chegando, e, sabe, isso é um pulsar da vida. Não há necessidade minha de entrar em conflito com isso, porque toda vez que eu tento entrar, aí dá uma travadinha, aí piora alguma coisa, não sai como está sendo agora. Então fazer isso é experimentar sem essa pretensão de acertar, mas viver. E aí, assim, tem a outra... Tiago, tem como baixar um pouquinho porque eu acho que cortou umas imagens aí do vídeo, assim, tem o terceiro, né? Quer puxar alguma coisa?
Não? Tá mais. E assim, trazer essa exposição, ó, impressos, orgânicos, interplanetários e avulsos, né? É uma brincadeira, né? O cara, meu irmão, aí já chegou, Helenilson chegou, meu irmão, que negócio é aquele ali? Eu entrei ali, tá, a gente vai fazer uma visita guiada e todo mundo de olhos vendados, hein? Porque a gente vai começar a descobrir as coisas invisíveis, né? Que cada um vai ter, cada um vai encontrar. Isso é maravilhoso, porque uma vez a gente fez um varal na frente da agência na época da ensaio, era onde só tinha muito lavador de carro, né? E aí a intenção era para que as pessoas que estivessem transitando vissem, né? E aí chegou um lavador e trouxe uma sacada de uma imagem que eu disse, meu irmão, nunca tinha pensado essa imagem desse jeito. E aí ele lá, meu irmão, essa foto não sei o que, eu, caracas, pô, que fui longe agora, hein? Então assim, é saber que cada um tem um ponto de vista, né? Todo ponto de vista é a vista de um determinado ponto, mas não, nem todo mundo tem seu ponto, cada um tem o seu ponto de vista, cada um vai ver de uma forma diferente, de um lugar diferente, e fotografar, a gente pensa, ele fez a mesma... Não, o cara já mudou o tempo, já a altura, distância, reflexo, luz... Então assim, cada um entra num momento único de iluminação muito forte. Vamos ver o outro. Aí, nessas brincadeiras, né, que é fantástico brincar, porque quando você fica muito sério, aí fica muito sério, né? Mas quando você entra na brincadeira, aí as bolas de gude, né? Sim. As bolas de gude faz parte do meu universo, né, de brincar. Aquilo ali eu ganhei tudo apostado, né? Não quero dizer não, mas ali é bola de gude apostado, né? Então, assim, era a Vera, né? Como eu dizia, né? Mas, assim, era brincadeira de criança, né? Então, as minhas memórias, né? Minhas pulsações, né? Das minhas memórias estão em cada pedaço, né? Uma colher, aquela colher entortada, né? Cara, eu ia andando na rua, encontrei aquela colher, eu achei tão massa aquela colher, entortei ela. Aí o cara, que viagem, não é só uma colher, não, é uma outra história agora que está se comunicando, né? E aí, os objetos, né? As coisas pequenininhas, que as crianças, quando eu era criança, eu tive um período da minha infância que eu brincava muito com tampa de pasta de dente. Eram uns exércitos, tudo espalhado na casa, né? Tudo espalhado, móvel e tal. Então, assim, era fantástico dar nome, né? Patrulhas, não sei o quê. Então, para mim, era muito... Era meu mundo, né? Entrava nesse mundo de descobrir rascunho, desenho, essas coisas. Então, tudo isso foi ficando, né? E como eu vou trazer isso para a fase adulta, né? Do adulto, né? Artista, do pai de família. E aí eu vejo meus filhos, um pega um pregador, ele ganha presente, o pregador dele é a maior felicidade do mundo, né? Então ele brinca com o pregador, o outro já pega um negócio lá e já está fazendo. E eu fico olhando assim, me vendo, né? Me vendo assim, né? Minha filha com as histórias dela, com as histórias narradas, com as falas. Então, assim, cara, que coisa linda isso, né? Eu não disse, vamos pegar uns pregadores para brincar aqui, não. A coisa foi fluindo, foi nascendo e foi dando outros rumos, né? E isso é maravilhoso, poder ver isso, né? Em cada encontro que a gente faz, em cada... a gente super cansado, 2 horas da manhã, estava eu e Matheus conversando, trocando ideias, né? E ele botou café para eu ficar acordado, mas na realidade ele tomou café e ficou mais acordado que eu, né? E aí a gente conversa, e era uma conversa atrás da outra, uma conversa. Então, assim, esses encontros, esses momentos, não é só estar aqui, sentado, escutando aqui e tal, mas é quando a gente sai, a gente também se encontra, se abraça, né? Chega junto, a gente troca esses conhecimentos também nesses afetos, nessas energias, né? E o fato de falar, de se pronunciar, é um exercício, porque a gente achou maravilhoso que a gente só pode fotografar, né? A gente, não, minha fala é a imagem, então, tchá. Mas dá tremedeira mesmo, a gente fica nervoso, a gente fica sem jeito, bota a mão no bolso, olha para lá, fica, né? Às vezes ele não sai do jeito que a gente tinha pensado. Meu irmão, não falei nada que eu tinha pensado. Saiu outra coisa. Deixa fluir. É um exercício.
Andar de bicicleta. Vai andando, vai fluindo. Tem hora que vai dar certo, tem hora que não dá, e tá tudo bem. Vamos lá. Seria a fotografia, então, o convite é a imaginação, né? E aí a gente estava falando aqui um pouquinho antes de começar, que é da criança falando sozinha, né? Que ela fica, a criança, quando a gente vê, tá ali, falando só. Que eu falei da minha filha. E aí, então seria isso, né? Essa fotografia para a gente falar um pouco sozinha. Talvez mais poesia e menos câmera, né? Para fazer foto. Pode botar? Gratidão. Eu queria abrir também para o público participar e chegar junto com perguntas. É muito importante a participação de vocês. Alguém quer falar? Que aí eu já... Como é que vai fazer do microfone, hein? Produção. Ninguém? Quando vocês quiserem, a gente dá um jeitinho. Tem? Agora, então, o microfone aqui vai ser como, é? Não sei se tem. Essa pessoa vem aqui. Matheus? Ou então aqui, né? Ou então aqui, assim, ó, que o fio chega. Boa noite. Ricardo, eu queria saber o seguinte, o tema, né? A imaginação como saída. Eu queria que você enfatizasse mais essa parte, saída com a imaginação. Bom, quando eu fiquei sabendo do tema, né, eu disse, cara, tem tudo a ver essa história do que eu estou fazendo, desse trabalho de visitar meu acervo, de rever minhas memórias, inventar coisa, né? E aí o tema traz essa reflexão e esse convite para o público, assim, imaginar, né? Imaginar. Saída. Para onde, né? Aí eu fiquei pensando, sair para onde, né? Aí a gente pode entrar para dentro, subir para baixo, né? Entrar, saída para fora, né? Ou para dentro. São os caminhos que a gente vai escolhendo e que a gente vai desmistificando aquelas crenças embutidas do que é certo e errado.
do que eu posso e não posso. E é muito mágico isso. Ontem Matheus postou uma frase de Einstein, né, que falava sobre a questão da força da imaginação, né, do poder dela, muito mais forte que o conhecimento, que ela abre esses caminhos, esses voos assim, que não lhe obriga a acertar. Você vai. E isso desencadeia assim coisas assim que a gente pensa, não, eu sou muito racional, eu sou muito pé no chão. E aí são os convites que a gente faz para conexão com o que está ao seu redor. É maravilhoso você entrar e se perder. Clarice Lispector já falava muito assim, perder-se também é o caminho, né? Você entra, você fazer um diário, todo dia você tem um roteiro para chegar na sua casa. Você pega o ônibus ou vai de carro, pega aquele trânsito, tal, sabe de qual é salteado o caminho que você, o tempo que você vai chegar, alguns lugares de referência. Experimenta um dia pegar um roteiro um dia e ir para um outro lugar que você nunca foi. Só experimenta. Não é se perda. É claro que em algum momento você vai saber chegar, mas vá por um outro lugar. Veja como vai mudar esse cenário. Veja o que vai chegar de informações para você. Então, muitas vezes você abre a porta sempre com a mão direita ou com a mão. Abra com a outra mão, né? Então, assim, vá fazendo alguns invisíveis movimentos seus dentro dessas possibilidades visuais de sentir. Então, a imaginação, ela torna-se esse portal, esse alimento para você estar mais firme nesses passos, nessas descobertas que você faz, que você às vezes nem percebe. E aí vem as intuições, vem as percepções, né, os sentimentos. Isso é muito forte, pessoal. É chamar para a gente respirar. A coisa, né, muito... tem que fazer um curso de respiração, né, uma tese, descobrir essas coisas mais, né, profundas sobre... Isso a gente faz, a gente está vivo, a gente está respirando. Mas essa respiração consciente. E quando o Marcos, o meu professor de educação física, me chamava me convidava a turma, respira, escuta o silêncio da mata, né? A gente lá na nossa casa, entrar no mar, entrar no rio, é saber que a gente entrar em lugares sagrados, especiais, protegidos, e que a gente precisa pedir permissão. Entrar numa rua, numa cidade, numa casa de qualquer pessoa, você precisa pedir permissão. Então esse respeito com o que você faz é um ritual, a alimentação, né? A forma como você fala com as pessoas. Isso tudo é um reflexo da parte sensorial, zen. É zen? Não, é vida. É isso, é a vida, da melhor maneira possível. E aí, a poluição visual da cidade, que é poética, né? É muito louco isso, né? Você entrar e escutar... A gente entrava na feira de olhos vendados e ia escutar os sons da feira, escutar com mais intensidade os sabores, os cheiros, as zoadas. A gente mesmo estava chegando aqui no carro, você vai andando no carro e você escuta alguém, a metade de uma conversa, um pedaço de conversa, né? Não sei o quê. Aí você escutou alguém falando. E daqui a pouco tem outro. Daqui a pouco, se você começa a instigar seu processo de criação, você constrói uma trilha sonora só com esses retalhos de sonoros que existem no som, né? Uma vez entrei no ônibus, e aí, ônibus, todo mundo lá sentado e tal. Aí quando eu vejo aquele dia que não deu nada certo, né? Aquele dia assim meio difícil, que você chega em casa cansado, desanimado. Aí chega o ônibus assim, eu gostava sempre de ficar lá atrás para observar o movimento. Aí entrou uma senhora no ônibus e ela começou a pedir, fazer a tradicional, né? Me ajude, que eu estou desesperada, doente. E ninguém olhava para ela, ninguém queria conversa com ela. E eu lá atrás vendo também totalmente indiferente ao pedido dela e
nos meus problemas. Aí, de repente, ela disse, pelo amor de Deus, eu quero alguma coisa, vocês podem me dar. Aí, de repente, no meio do ônibus, eu só vi assim, um blackzão bem massa, e aí um jovem, tinha uns 16 anos, ele se levantou e deu um abraço nela. Pá! O ônibus andando, ele lá, abraçado. Ela ficou assim, num estado de... Todo mundo olhando assim, e ele lá, abraçado com ela. Cara, aí de repente, uma senhora, um casal com uma criança, a menina pediu pro pai para abraçar a mulher. E aí, a menina foi lá e abraçou a mulher. De repente, todo mundo começou a dar alguma coisa para ela. E ela estava vindo na minha direção, e o abraço que o menino deu inicialmente mudou a energia de todo o espaço do ônibus. Todas as pessoas começaram a... Entrou noutra sintonia. E quando ela chegou, eu era o último, ela chegou e ela olhou assim para o céu e disse, que coisa boa. E desceu. Né? Então assim, eu fiquei assim, caracas, eu pensando nos meus problemas, né? E aí, lá vem pedir dinheiro, né? E a mulher queria apenas um abraço, né? Então, assim, não estava com máquina fotográfica. Mas foi tudo registrado. Né? E eu sempre gosto de contar isso porque me convida a sair de mim, né? Nesses momentos assim que eu estou muito pensando nas minhas coisas, nos meus problemas, o que eu não fiz, o que não está dando certo. E aí eu olho assim, cara... Que convite massa, né? E a imaginação me leva a isso, sabe? Me possibilita sonhar acordado, me possibilita criar e escutar, porque é um exercício que vocês estão fazendo aqui. Um exercício muito bonito. A gente não pegou celular, a gente está escutando. E isso no passado era uma coisa sagrada, escutar nas civilizações. Manuel, que a gente... as rodas ao redor do fogo, ritualizar as coisas, onde um tem um cajado, e nesse cajado dá o direito de fala, e todos escutam, num exercício de respeito, de observar e de se descobrir. Então, assim, convide a imaginação para andar com vocês. É uma aliada. Né? E nunca ache que você não é uma pessoa criativa. Porque às vezes ela vem de dentro para fora e de fora para dentro. As inspirações, né, que você vai andando numa rua. Eu estava num ônibus, aí um senhor pegou uma flauta, começou a tocar uma música fora do roteiro musical padrão que a gente escuta muito. Eu só vi as cabeças do povo. Sabe? A gente batendo assim na mão. Então, assim, é muito sutil isso, esse observar fotograficamente, né? Porque quando a gente começa a entrar em conexão com a história de fotografar, a gente acredita que tem que estar com essa máquina grudada né, o tempo todo. Mas a gente constrói diários visuais, nossos diários, né, escritas. E hoje a gente já sabe que antigamente já se fazia isso, não é nada de novidade. É essa renovação do espaço. Mateus, tu olhou o celular, viu se eu vi. É o horário, né? Eu olhei o celular também, mas era para ver o tempo da gente, que está acabando. Então eu queria ver quem quer fazer mais alguma pergunta. Sem pressão, viu? Fala só se quiser. Ricardo, não é uma pergunta, é um agradecimento. Eu já tinha amado o seu trabalho ao vê-lo na galeria, agora eu amo ainda mais e amo você também, porque você é uma das pessoas mais sábias que eu já tive a oportunidade de escutar. Gratidão, gratidão. Mais alguém? A hora é agora. Eu queria fazer uma perguntinha ainda,
que é sobre... Você falou o tempo todo falou várias vezes, desapegar em relação à câmara, mas aí eu vejo também no seu trabalho um processo de arquivo, né, de colecionismo, que a gente estava conversando e que me remeteu muito até ao trabalho de Paulo Bruschi. Como é isso? Fala sobre isso um pouquinho para a gente. Como a produção é muito intensa, né, e sempre existe um arquivo, né, uma memória, né, guardada, e aí a gente decide, ou vira um arquivo morto, né, aquela água parada que sem energia, sem força, ou então a gente bota para movimentar, né, criar esse movimento, e quando está pulsando, está viva, a energia volta. E aí assim, não é, eu fiz um trabalho há 30 anos atrás, há 20 anos, está lá, já foi, já aconteceu, já. Sim, mas você já pensou em rever seu arquivo, né? Como muitos artistas fazem isso, né? Aquele arquivo parado e fazer uma releitura sobre ele no tempo de hoje, como você está, como você pensa, como você já assim acrescentou, recolheu-se, inseriu novas experiências da vida, né? Muito massa isso. Então, para mim, assim, existe agora um movimento da leveza, né? Esse arquivo que eu construo, que eu tenho pulsando e que eu tento colocar, ele precisa agora ser cada vez mais leve, ele precisa voar, né? Como aquelas lentes, né? E não há mais uma pretensão de guardar, de ser o guardião, mas que as camisas, os trabalhos, as publicações que foram feitos muito, muito intensamente, algumas pessoas, né, escolhem, chegam e vão e levam, né? Então, assim, é um fluxo muito bom de produção. A produção continua e se reinventando, né? Coisas que para mim era de um jeito, agora já são de outro jeito, e por que não apresentá-las? Por que não trazê-las, né? Mas não guardá-las e deixá-la lá parada, né? Isso é um exercício e coisas que eu preciso também me organizar cada vez mais, porque existe um acervo, né? Esse acervo precisa circular, porque não perde o sentido. Então, não é só ir para a galeria mais famosa, mas ir também para as comunidades, que nesse ponto, para mim, é fundamental. É esse diálogo de encontrar um taxista, de encontrar um jovem que estava aqui no supermercado, e a gente chegou para comprar um negócio e falando sobre fotografia, e ele, todo curioso. Aí a gente, ei, vai ter um evento aí, exposição, viu? Chega lá. Então, assim, são essas pessoas que nós tivemos e temos essa oportunidade desse conhecimento, desse acesso, de participar, de estarmos aqui, que precisam também participar, porque eles gostam, tem muita gente que gosta de fotografia, mas não sabe como é o movimento. Então, assim, vamos multiplicar essa energia, né? Multiplicar, e aí a gente vai mudando nosso quintal, nosso bairro, nossa cidade. Esse movimento é importante. Então, assim, meu arquivo, ele tem que ser vivo, tem que estar em processo de movimento permanente. Tá massa? Gratidão, pessoal. Valeu, 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 valeu. Longa vida, né? Um pequeno encontro. E venham mais. Maravilha.